Quem procura emprego deve ficar atento às oportunidades com a chegada do fim de ano. Muitas vagas devem surgir com a proximidade das festas. As vagas são temporárias, mas como sempre, aqueles que se destacam podem conseguir um emprego fixo. Os shoppings e lojas já começam a se preparar para as vendas de fim de ano. E para atender aos consumidores no período de maior movimento no comércio, é preciso reforço. Uma ótima oportunidade para quem está em busca de trabalho. Depois de um ano como vendedor em uma loja, Estevão foi demitido. Mas com o Natal se aproximando, o desemprego não durou muito tempo. Ele foi contratado para trabalhar aqui por 3 meses e vai fazer de tudo para garantir uma vaga definitiva. A gente aproveita, a oportunidade do fim do ano, o mercado está aquecido, eles estão precisando de mais gente para trabalhar e a gente já vem visando para frente, depois da época de Natal e se esforçar para ficar. O que Estevão tanto quer, Flaviana já conseguiu. Ela começou a trabalhar aqui com um contrato temporário para o Natal de 2009 e acabou efetivada. Com uma semana eu consegui mostrar que eu poderia, posso, e tanto pude que estou aqui até agora. Era para ficar 3 meses, eu consegui, tem 2 anos que estou aqui ainda. E não são só os funcionários que se beneficiam com os contratos temporários. Para os proprietários das lojas, a opção também é um bom negócio. A importância para a loja é que a gente não cria esse vínculo direto com o vendedor e tem a oportunidade de estar integrando ele à equipe para dar um suporte a mais na época do Natal, que é a época de maior venda para o comércio. Neste shopping, a expectativa é que o movimento no período do Natal seja 10% maior que no ano passado e as vendas devem crescer 15%. As contratações temporárias devem aumentar 12% em relação a 2010. E a estimativa é que 25% desses funcionários consigam um contrato definitivo. A gente tem algumas entidades de classe que já se movimentam nesse sentido, dentro dos seus próprios portais, abrindo espaço para as pessoas mandarem currículos, se cadastrarem. E os complexos de compra eles seguem a mesma tendência e acabam recebendo essas pessoas enfim, para poder tentar completar esse quadro que ele acaba ficando comprometido no final do ano devido ao aumento do fluxo e ao aumento das pessoas interessadas dentro do complexo. Bom, e para falar sobre emprego temporário, nós convidamos o advogado trabalhista Paulo Roberto Ribeiro Alves. Boa tarde, doutor. Bem-vindo ao Jornal da Justiça. Boa tarde, Ana Amélia. Muito obrigado. Bom, o contrato temporário, ele está previsto em lei? Está previsto em lei. É importante ressaltar que a gente chama de contrato temporário, mas na realidade ele é um contrato por prazo determinado, porque o contrato temporário, trabalho temporário, é regido por uma lei antiga, que é a 6.715, se não me falha a memória agora, enquanto que essa é a 9.601 de 98, e foi feita para acrescer o pessoal das empresas em certas situações, como é o caso aqui no DF, na época de Natal. Então há diferença entre o trabalhador temporário e o trabalhador por tempo determinado? Sim, tecnicamente existe, porque a CLT traz no artigo 443 as previsões que são necessárias para o contrato por prazo determinado. Esse aqui, só que é uma situação muito restrita, que é o contrato de experiência, aquela substituição, por exemplo, de uma empregada que está gestante, vai sair de licença, aí você contrata ela. Agora, esse aqui é mais abrangente. Eu posso contratar tanto para área meio como para área fim, mas não para substituir, e sim para aumentar o número de funcionários. Mas eu posso contratar um trabalhador temporário, por exemplo, para assumir uma vaga de uma pessoa que entra em licença médica, licença maternidade. Seria o caso ou não? Aí não. Aí você vai pelo artigo 443 da CLT mesmo. Que diz? Que diz que você pode contratar até 2 anos, um trabalhador, um contrato por prazo determinado e tudo mais. Esse temporário que a gente fala de shopping, ele é um contrato por prazo determinado, mas só para aumentar o número de funcionários. É uma facilidade para a contratação, para a efetivação de funcionários. Então, eu não posso demitir um funcionário e contratar um temporário, isso é ilegal. Nem demitir, nem pegar o pessoal que saiu de férias, bota todo mundo de férias, porque aí você contrata outro pessoal, não pode. Não é esse o espírito da lei. Quais os direitos desse trabalhador temporário? Ele tem direito, por exemplo, à carteira assinada? Tem todos os direitos de um trabalhador comum. A sua carteira deve ser assinada, ele recebe o salário
no mínimo, o salário base da categoria, todos os benefícios, como vale alimentação, se a categoria tiver, plano de saúde, se a categoria tiver, todos os benefícios ele tem direito, né? A única situação é que ele pode ter o contrato encerrado antes do período, sem a necessidade do patrão pagar aquela multa, que é no caso do 443 lá da CLT, que ele tem que pagar a multa. Tá certo? Bom, vamos agora responder a uma pergunta sobre este tema de hoje. Vamos ouvir. Pedro Henrique Alves, sou publicitário e eu tenho uma pergunta. O contrato temporário, ele pode durar até quanto tempo? Então, ele é temporário, mas ele tem uma data fim? Tem a possibilidade. A lei fala que ele pode ser até 2 anos. Porque nós temos a lei... Prorrogado até 2 anos. A lei 9.601 criou e o decreto 2490 ele regulamenta. Então ele diz que pode ser até 2 anos. Né? E há a possibilidade de ser prorrogado além do prazo de 2 anos. O que não é possível pelo 443 da CLT, que tem no máximo 2 anos, só pode ser prorrogado dentro desses 2 anos. Tá, então, só para ficar bem claro, eu contrato uma pessoa por temporário, ela trabalha por esses 2 anos, trabalha uma vez, renova por mais 1 ano. Se eu quiser contratá-la novamente, há um período de carência ou não? Olha, em geral, não se faz isso. Tá? A prática não se faz isso, até porque como não existe uma determinação por escrito da lei, né, acaba indo para a interpretação do juiz. E isso não é muito bom. Eu não aconselho os clientes que passam pelo escritório de fazer isso. Ou, no mínimo, dar 6 meses, que é o normal lá na CLT, que fala que tem que ter pelo menos 6 meses entre 2 contratos por prazo determinado. Sim. Agora, esse trabalhador, ele tem direito a benefícios como auxílio alimentação, vale transporte? O vale transporte, sim, porque o vale transporte obrigatório, é a lei, vale transporte, independente de qualquer situação. Vale alimentação, plano de saúde, previdência privada, assistência odontológica, transporte, se a empresa fornece transporte, isso vai depender do contrato e da convenção coletiva. Não pode haver nenhuma distinção entre você que é trabalhadora fixa, né, que é por prazo indeterminado, e eu que estou nesse contrato, nessa situação. Não pode haver. Tá certo. E temos mais uma dúvida para responder. Vamos ouvir. Meu nome é Cláudia McIntyre, eu sou vendedora e eu tenho uma pergunta para fazer. Durante o contrato temporário, se eu tiver algum acidente de trabalho ou doença, o que acontece? Então, se ele sofreu algum acidente de trabalho nesse período temporário, o que acontece? Quais são os direitos desse trabalhador? Novamente, nesse caso, a lei é a mesma aplicada para o trabalhador de prazo indeterminado a priori. Ele tem direito ao benefício do INSS? Tem. Se ele ficar doente, fora de ser uma doença ocupacional, uma doença normal, ele vai ser afastado, o contrato vai estar suspenso. A única situação é que ele não tem, em caso de acidente de trabalho, estabilidade além do prazo contratual, porque a lei e a jurisprudência entendem que o trabalho por prazo determinado, em caso de estabilidade, só dura enquanto tiver a estabilidade, o contrato previsto. Depois disso, não há mais. Certo. Se esse trabalhador for efetivado na empresa, ele aí ele vai ter que passar por um contrato de experiência? Não Já há sentido. Como se fosse a experiência temporária. Porque o contrato de experiência, a gente pensa que é para ver se o camarada dá conta do serviço. Mas não é só isso. É para ver se ele se ambienta também às regras da empresa e se a empresa vai gostar dele também. Se ele fez um contrato por prazo determinado, isso aqui, né? Tanto é que se ultrapassar o prazo do contrato por prazo determinado e ele continuar trabalhando, automaticamente vai por prazo indeterminado. Sim, agora se a empresa ainda impuser um contrato por experiência, seria ilegal, né? Isso é fraude. Isso é fraude. Então, provavelmente, numa ação judicial, lógico que tudo isso demanda provas, né? Ele vai ter sucesso numa ação demonstrando que houve uma fraude aí no contrato de trabalho. Tá certo? E temos mais uma pergunta de um telespectador. Vamos ouvir. Meu nome é Miriam Castro, eu sou podóloga e eu queria saber se eu posso ser dispensada antes do fim do contrato temporário. Pode haver essa dispensa antes do fim do contrato? Sim, pode sim. Aí vem uma diferença desse contrato, né, trabalhador prazo determinado, para o da CLT. O da CLT, quando a gente faz um contrato, por exemplo, de experiência, que é um contrato prazo determinado, se você manda embora antes do final, você tem que pagar metade dos dias restantes. A lei, o artigo 1º da lei 9.601, no parágrafo 1º, fala que não se aplica o 479. Não se aplica essa regra de metade dos dias restantes. Vai depender da convenção coletiva.
Porque é um detalhe importante, Ana. Para poder alguém ser contratado nos moldes dessa lei, é preciso que haja previsão na convenção coletiva da categoria, que é o caso específico aqui de Brasília dos comerciários, que fez uma convenção coletiva e disse que as empresas podem contratar de acordo com a Lei 9.601. Se não houver essa situação, isso vai ser considerado uma fraude e o contrato automaticamente é por prazo indeterminado. No caso de abandono do emprego, o que acontece? Abandono do emprego é justa causa, né? Aí não tem discussão. Independente de ser por prazo determinado, por prazo indeterminado, de ser estável ou não, Sim. Vai ser demissão por justa causa. Tá, e quando é o próprio trabalhador que quer rescindir o contrato, o que acontece? Quais são os direitos dele? Ele pode rescindir, né? E a lei fala que a multa é só para a empresa quando a empresa rescinde antes. Né? Então, aí a questão, ele vai rescindir o contrato, né? A não ser que no contrato dele tenha mas é muito difícil. O que ele vai ter que fazer? Devolver o vale transporte que recebeu, o ticket de refeição que recebeu, o antecipado, alguma coisa assim. Tá certo, doutor. Muito obrigada pela participação e tenha uma boa tarde. Disponha.